Father everlasting, the all creating one, God Almighty. Through your Holy Spirit, conceiving Christ the Son, Jesus our Savior. I believe in God our Father, I believe in Christ the Son, I believe in the Holy Spirit, our God is three in one. Faltam poucas semanas para a gente começar a ouvir os sinos de Natal e poder também perceber nos shoppings da cidade, nas lojas, aqueles elementos simbólicos que nos fazem lembrar do nascimento de Jesus. E eu sei também que com a proximidade do Natal cresce no coração de muita gente um certo ar de desconfiança, porque o Natal é a mensagem da encarnação de Jesus, o Deus que se fez homem, e muitos de nós não lidamos muito bem com essa história do milagre, do sobrenatural, coisas que são bastante comuns no contexto dessa época do ano. Exatamente pensando nisso que eu preparei uma série chamada Fé sob Suspeita, com o objetivo de nós conversarmos com franqueza a respeito de algumas dúvidas que muita gente tem. Eu não posso dizer que todo mundo tem, mas que certamente muita gente tem. E conversar com franqueza, com profundidade acerca de alguns assuntos aqui, vai ser fundamental para que você adentre ao Natal com o coração bastante tranquilo, para poder desfrutar de um milagre sem constrangimento lógico e racional. Introduzindo o nosso assunto, nosso tema, uma das percepções humanas mais recorrentes em toda a história das civilizações é a crença na existência de um Deus transcendente. Se você tiver a curiosidade de pesquisar a história das civilizações, é exatamente isso que você vai perceber. Nas mais variadas, em todos os momentos da história da humanidade, você vai perceber grupos de pessoas reunidos em torno da fé num elemento que transcende a razão, que transcende aquilo que nós podemos ver, que transcende aquilo que nós podemos tocar. Este é um elemento presente, guarde isso, em todas as culturas e em todas as civilizações durante todos os séculos da existência do mundo. Tão antiga quanto essa crença são as inúmeras suspeitas levantadas por alguns pensadores a respeito da sua plausibilidade e coerência. Não apenas a convicção de que Deus existe está presente nas mais variadas civilizações ao longo da história, está presente também nas mais variadas civilizações ao longo da história dúvidas a respeito disso. Gente se levantando num lado, no outro, dizendo, mas isso não é lógico, isso não é possível passar pelo crivo da prova, nós não temos argumentos razoáveis, suficientes para determinar a existência desse Deus. Isso também é verdade. Essas suspeitas, essas desconfianças sempre estiveram presentes na história humana. Vendo-os como inimigos da fé, muitos teólogos se negaram a ouvir alguns questionamentos, afastando-se assim de gente inteligente. Algumas pessoas dotadas de fé, e muitas vezes uma fé forjada por um contexto familiar, e não por uma busca profunda de respostas razoáveis que fundamentem a fé, acabaram se sentindo muito ofendidas diante de algumas palavras. Então, o melhor a fazer é se afastar de pessoas que fazem perguntas difíceis. Durante muitos anos, a igreja fez isso. E dessa forma se afastou de gente inteligente.
de gente que tinha boas perguntas. As perguntas não são inimigas da fé. Os questionamentos que a gente tem não são necessariamente opositores da espiritualidade, pelo contrário. Todas as vezes que nós levantamos questionamentos e perguntas razoáveis, significativas e importantes, nós encontramos um material importante para que a gente continue amadurecendo, para que as nossas convicções sejam fortalecidas, resistindo a esse modelo evidentemente intolerante, que muita espiritualidade por aí acabou se apropriando dele. Conversaremos nesta série sobre as 5 maiores suspeitas contra a fé cristã. E a gente vai percorrer isso aqui durante as próximas semanas. Qual a primeira suspeita contra a fé cristã? A primeira delas é a suspeita científica. Como acreditar num Deus que não pode ser provado? Já ouviu essa pergunta? Já ouviu esse questionamento? Você já se deparou em algum momento da sua caminhada brigando com você mesmo, amparado numa suspeita como essa? A segunda suspeita contra a fé cristã que nós vamos abordar nessa série é a suspeita filosófica. Como um Deus pode permitir tanto sofrimento assim? Você que lê um pouquinho sabe que muita gente usa como argumento da não existência de Deus a existência de muito sofrimento ao redor. Como pode haver um Deus e um Deus de amor que permite guerra, destruição, divórcio e tantas outras coisas complicadas ao nosso redor? Em terceiro lugar, a suspeita ideológica. Como pode haver apenas uma religião verdadeira? Você sabe muito bem que existe uma crítica bastante aguda contra o cristianismo, porque o cristianismo, de certa forma, reclama para si a exclusividade. Nós não adoramos simplesmente alguém que tem boas ideias, mas nós adoramos a Jesus, a quem proclamamos ser o próprio Deus encarnado, e isso, pela própria natureza da fé que envolve o que eu acabei de dizer, tem um nível de exclusividade. Seria justo ou seria uma crença intolerante? Em quarto lugar, a suspeita histórica. Como esquecer das injustiças cometidas pela igreja? Aqui o argumento já não é filosófico, não é ideológico, nem científico, mas é baseado no testemunho daqueles que dizem acreditar em Deus. Como é que Deus pode existir se aqueles que se dizem cristãos ao longo da história fizeram tantas atrocidades, tanta maldade, foram responsáveis por tanta injustiça? E em quinto lugar, a suspeita teológica. Como crer num Deus que manda pessoas para o inferno? Já ouviu alguém criticando a igreja e o próprio Deus com esse tipo de questionamento? Como você pode ver, eu fiz questão de não me esquivar de nenhuma das perguntas e de nenhuma das provocações que normalmente atacam a fé cristã. E eu quero te convidar para participar dessa reflexão com tranquilidade, com profundidade, de tal forma a crescermos juntos com as nossas conversas. Hoje, a nossa conversa é sobre a suspeita científica. Um dos maiores expoentes da suspeita científica contra a existência de Deus na atualidade é o biólogo britânico Richard Dawkins. Eu acredito que muitos de vocês conheçam o Richard Dawkins, se é que já não leram alguns de seus livros que estão nas mais variadas livrarias do Brasil. Ele também tem alguns vídeos na internet onde ele pontua com muita veemência essa história de que não é possível associar a ciência com a crença religiosa
num Deus criador. Em The God Dissolution, seu livro mais famoso, ele afirma que é impossível ser um pensador científico sério e ao mesmo tempo nutrir crenças religiosas, como se uma coisa excluísse a outra. Ou você quer ser cientista, ou você quer ser alguém que crê em Deus. Ou você é alguém lógico e inteligente, ou então você é um otário que vive de acordo com as percepções do seu próprio coração, sem embasamento lógico algum. Para fundamentar sua tese, destacou que apenas 7% dos cientistas americanos da Academia Nacional de Ciências acreditam num Deus pessoal. Cá entre nós, um argumento bastante interessante, não é? Ele aponta aqui nessa pesquisa que cerca de 93% dos cientistas norte-americanos mais renomados e inteligentes não acreditam na existência de um Deus pessoal. Mais uma vez, é como se a ciência e a fé não pudessem coexistir. A desconfiança científica em relação a Deus, ou ao Deus revelado pela Bíblia, começou com a crença iluminista de que milagres não existem. No iluminismo, a percepção de que os milagres estavam ao redor não era uma percepção bem aceita, porque tudo passou a ser determinado pelo crivo da razão, tudo passou a ser determinado pelo crivo da ciência. Logo, aquilo que podia ser reproduzido num laboratório era verdadeiro, e aquilo que não podia ser reproduzido num laboratório não tinha embasamento, logo não era digno de ser verdade. É exatamente a partir daí que as pessoas começaram a criticar veementemente a Bíblia. Afinal de contas, a Bíblia é um livro recheado de milagres. E se a Bíblia é um livro recheado de milagres, não pode haver veracidade ali. Apenas fé, nunca verdade, nunca ciência. Com a teoria de Darwin, a teoria da evolução, o ateísmo moderno foi intelectualmente estruturado. Segundo ele, formas mais complexas de vida provêm da evolução de formas menos complexas. Em outras palavras, tudo é uma sucessão de mistura de átomos e de tempo ao tempo e de uma série de causalidades que acabou tornando a vida humana da forma como nós a vemos. Mas não há um propósito, não há um Criador, não há uma força que tenha estartado a criação como nós cristãos cremos. Mas o maior argumento dos ateus contemporâneos reside na fragilidade da teoria do criacionismo literal, defendida ainda hoje por muitos cristãos. O que é o criacionismo literal? É aquela visão baseada em Gênesis 1, em que se acredita que Deus criou o universo em 7 dias literais, de 24 horas cada dia, numa sequência exatamente descrita no texto do capítulo 1 de Gênesis, como se Gênesis 1 fosse um relato jornalístico, um verdadeiro relato jornalístico. Abrindo o diálogo sobre o assunto, primeiro, sobre a indisposição dos cientistas à fé. Em 1997, James Leuba, um psicólogo muito conhecido nos Estados Unidos, afirmou que 40% dos cientistas americanos, também cientistas da Academia Americana de Ciências, acreditam num Deus com o qual possamos nos comunicar, e 20% não têm certeza disso. Bom, espera um pouquinho.
Que coisa estranha, nós temos duas pesquisas apontando números completamente diferentes a respeito da opinião de fé dos cientistas norte-americanos. O que anda acontecendo? A diferença entre as pesquisas citadas por Dawkins e esta última está na elaboração da questão, estão na elaboração da pergunta. A primeira requer crença num ser pessoal. Já a segunda, a crença num ser mais abrangente. Em outras palavras, o que Dawkins conseguiu com a sua pesquisa foi simplesmente detectar quantos % da Academia Americana de Ciência tinham uma crença tradicional num Deus pessoal. Mas a segunda pesquisa mostra que existem pessoas que não são cristãos tradicionais, que não têm vínculos com uma igreja, mas que quando olham para as evidências encontradas na ciência, 40% dizem: acredito que há alguém por trás desse universo criado, acredito que há alguém movendo e orquestrando todas as coisas. 40% dos cientistas americanos creem nisso. 20% dos cientistas norte-americanos têm dúvidas. Em outras palavras, não fecham com a questão do outro lado. E apenas 40% são radicais quanto ao assunto, afirmando: Deus não existe, não existem evidências alguma sobre a existência de Deus. O exemplo de um desses cientistas é Anthony Flew, que escreveu um livro chamado Deus Existe, depois de ter gasto quase 50 anos da sua vida argumentando contra a existência de Deus. Quando um jornalista se aproximou dele e perguntou: como é que funciona essa história de você acreditar em Deus depois de ter defendido exatamente o contrário durante 50 anos? A palavra dele foi a seguinte: eu sempre mantive a minha coerência, porque eu sempre segui as evidências, e enquanto as evidências que eu tinha apontavam para a não existência de Deus, eu não cria na existência desse Deus. Mas quando eu me deparei com as novas evidências, as evidências que têm claramente revelado a possibilidade da existência desse Deus, eu precisei ser fiel às mesmas evidências, à mesma ciência a qual eu servi durante a minha vida. Minha jornada para a descoberta do divino tem sido até aqui uma peregrinação da razão. Segui o argumento até onde ele me levou, e ele me levou a aceitar a existência de um ser autoexistente, imutável, imaterial, onipotente e onisciente. Me desculpem, Richard Dawkins e amigos de Richard Dawkins, mas nem todos os cientistas são tão avessos à fé assim. Nem todas as pessoas que são inteligentes e estudiosas e têm os elementos da ciência nas mãos têm a mesma percepção contrária à fé que o autor de The God Delusion. Em segundo lugar, sobre a insustentável crença em milagres. Não dá para a gente crer em milagres. Os milagres são contra a razão humana. Uma coisa é afirmar que a ciência não se encontra equipada para verificar causas naturais. Outra é afirmar que por conta dessa incapacidade de medir o que se acontece de maneira sobrenatural, elas não existem. São duas coisas muito distintas. O fato de eu e você não conseguirmos compreender algumas coisas através dos métodos que nós temos, científicos, racionais, não anula o fato de que essas coisas existem.
simplesmente revela o fato de que nós não temos condições de explicá-las. A negação dos milagres parte do pressuposto de que Deus não existe. Afinal de contas, se Deus existe, não há nada ilógico na possibilidade desses milagres ocorrerem, não é verdade? Porque se nós cremos na existência de um Deus Criador, que transcende a nossa razão, que transcende a nossa mentalidade, que transcende o nosso poder e a nossa capacidade, quando Ele intervém na história, Ele intervém de maneira significativa, e os seus atos, por natureza, devem ser incompreensíveis muitas vezes. Perceba como há uma pegadinha nessa história da ciência que é muito interessante. Se os fatos são explicados, não é milagre, ou os eventos não são milagre, porque são causas naturais. Se nós não conseguimos explicá-los, isso não existe, porque Deus não existe, logo os milagres não podem ter acontecido. Um filósofo chamado Alvin Plantinga escreveu num dos seus livros o seguinte: a ciência exige que se rejeite a ideia, por exemplo, de Deus ressuscitar alguém. Esse argumento pode ser comparado a um bêbado que perdeu as chaves do carro e teima em procurá-las apenas sobre o poste de luz, com base na afirmação de que o local é mais bem iluminado. Na verdade, o argumento supera a conduta do bêbado ao insistir que, por ser difícil encontrar as chaves no escuro, elas têm de estar sobre a luz. Deu para perceber a força desse argumento? O fato de nós não conseguirmos provar Deus com algumas ferramentas científicas não significa que Ele não exista, simplesmente que nós não estamos procurando Deus da maneira certa. Nós não estamos procurando perceber o agir de Deus da maneira adequada. Em terceiro lugar, sobre a incoerência entre a evolução e a criação. Diferente do que muita gente pensa, há cristãos sérios que acreditam no processo da evolução. Isso mesmo, há cristãos sérios, muito sérios, que acreditam na evolução. Contudo, rejeitam o naturalismo filosófico de Dawkins. Eles acreditam na evolução da seguinte maneira: Deus deu o start na criação e depois permitiu, por força da sua própria soberania, que a natureza se desenvolvesse. Já Dawkins acredita que tudo é uma sucessão de causalidades. Não há Deus, apenas átomos se cruzando uns com os outros de maneira desordenada e desproposital. A própria Igreja Católica, considerada conservadora, emitiu declarações oficiais afirmando que o evolucionismo é compatível com a fé cristã. Quem nos lembra disso é Tim Keller, num livro chamado Fé na Era do Ceticismo. Olha que interessante. Dawkins dá aos leitores a impressão de que todos os cientistas ateus compartilham do seu ponto de vista. No entanto, não é este o caso. Stephen Gould, cientista ateu e evolucionista de Harvard, escreveu: ou metade dos meus colegas é incrivelmente burra, ou a ciência do darwinismo é plenamente compatível com as crenças religiosas tradicionais. Esse é o testemunho de alguém que não é cristão, que se autodenomina ateu, que crê na evolução e ainda afirma: crer na evolução
não é algo que compromete as crenças básicas da existência de um Deus Criador. Algumas outras considerações muito importantes a respeito do assunto. A primeira delas é a teoria do Big Bang, que durante muitos anos foi considerada inimiga da fé. Você lembra disso, não é? Atualmente ela tem sido constituída num grande argumento a favor da existência de um Deus Criador. É o que nos afirma Francis Collins em The Language of God. Contamos com a conclusão bastante sólida de que o universo teve uma origem, o Big Bang. E existem muitas evidências científicas de que o Big Bang de fato existiu. 15 bilhões de anos atrás, o universo começou com uma explosão de energia, de brilho incalculável, e a partir de um ponto de proporções infinitesimais. Isso implica que nada havia antes. Não consigo imaginar como a natureza, neste caso, possa ter criado a si mesma. O próprio fato de que o universo teve um começo implica que alguém foi capaz de lhe dar início, e parece-me que isso ocorreu necessariamente fora da natureza. Hoje em dia não há muita dúvida acerca da existência do Big Bang. E o Big Bang complica a vida de muita gente que não acredita em Deus, porque qual a explosão que dá origem a uma ordem estabelecida? Em algum momento você explodiu, ou você viu uma oficina mecânica sendo explodida, e então uma Lamborghini surgindo em função dessa explosão? Você já viu uma casa, ou pelo menos consegue imaginar uma casa sendo explodida e um baralho todo sendo jogado ao ar, e quando ele cai na ordem exata, numérica, dos naipes, tudo em ordem, tudo certinho? Isso é um absurdo. Explosões não geram simplesmente, naturalmente, a ordem. Para que isso aconteça, é necessário um designer. Para isso é necessário um Deus que arquitetou o universo, que planejou o universo e que conduziu todas essas coisas à ordem que nós temos nos dias de hoje. Em segundo lugar, as muitas constantes físicas que viabilizam a vida orgânica, tais como velocidade da luz, a constante da gravitação, tensões das forças nucleares, sugerem que o universo teve uma calibragem. Eu não sei se você já conseguiu estudar a respeito disso, ler a respeito do assunto, mas para que o nosso planeta tenha vida, para que a nossa galáxia funcione da maneira como funcione, são necessárias muitas variáveis e muitas condições perfeitas que não toleram um mínimo de desajuste. Tudo indica que o mundo no qual nós vivemos foi preparado com muito cuidado, com muito zelo, e não é fruto meramente do acaso. É o que Francis Collins diz mais uma vez, observando da perspectiva de um cientista que ele é. Parece que o universo sabia que iríamos chegar. Existem 15 constantes, a constante gravitacional, várias constantes sobre as forças nucleares fortes e fracas, que possuem valores exatos. Se alguma dessas constantes estivesse minimamente fora de esquadro, mesmo que fosse uma parte em 1 milhão, ou em alguns casos uma parte em 1 bilhão, o universo não teria chegado ao ponto em que o conhecemos hoje. A matéria não teria condições de se aglutinar, não haveria galáxias,
estrelas, planetas, nem gente. No texto de Gênesis, nós temos duas narrativas de uma mesma criação do universo. No primeiro livro da Bíblia, duas narrativas a respeito de uma mesma criação do universo. Renato, como assim? Como duas narrativas? Sim, duas narrativas. Leitores desapercebidos passam por Gênesis 1 e 2 sem perceberem isso. Na Bíblia nós não temos uma, nós temos duas narrativas diferentes. Nenhuma delas deve ser lida dentro das categorias jornalísticas do nosso tempo, porque se nós lermos Gênesis 1 e Gênesis 2 com categorias jornalísticas, acabou. Elas são conflitantes, uma é diferente da outra. Dessa forma, nós precisamos ter muito cuidado com a interpretação dos textos bíblicos. Eles não constituem, em Gênesis 1 e Gênesis 2, narrativas de cunho jornalístico. Sua compreensão adequada carece o devido enquadramento em seu gênero literário. E que gênero literário nós temos em Gênesis 1 e Gênesis 2? O gênero das poesias, assim como no livro dos Salmos. Cada uma delas tem propósitos teológicos distintos, revelados por Deus, tanto para nos informar a respeito de quem Deus é e do que Ele tem feito ao longo da história, como para nos transformar. A Bíblia é um livro de teologia e não um livro de ciência, que possui elementos históricos, mas na sua essência, ela forma a nossa percepção a respeito do caráter de Deus e nos transforma, segundo a imagem de Jesus, para a glória de Deus. A primeira narrativa nós encontramos em Gênesis 1, e ela diz assim: no princípio, Deus criou o céu e a terra. Era a terra sem forma e vazia, trevas cobriam a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Deus disse: haja luz, e houve luz. Deus viu que a luz era boa e separou a luz das trevas. Deus chamou a luz dia e as trevas chamou noite. Passaram-se tarde e manhã, esse foi o primeiro dia. Passando para o versículo de número 26, o final do primeiro relato. Então disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os grandes animais de toda a terra e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. Criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. O que essa primeira narrativa nos ensina de maneira peculiar a respeito de Deus? Em primeiro lugar, revela a existência de um Deus eterno que criou todas as coisas pelo poder da sua palavra. Através dessa poesia de Gênesis 1, dessa poesia, o que Deus deseja nos mostrar é que Ele existe como Deus eterno, que não teve começo, e criou todas as coisas pelo poder. Bastou apenas uma palavra da boca de Deus para que o caos fosse dissipado, e então todas as coisas viessem à existência. Se Deus é o Criador do universo dessa forma, tudo pertence a Ele. Todas as coisas que nós enxergamos na natureza, por mais que tenhamos o costume de colocar placas com os nossos nomes, com o nome dos nossos estados, das nossas empresas, pertence a Deus.
Tudo que nós conquistamos na nossa vida pessoal não é propriamente nosso, mas é essencialmente de Deus. Isso muda significativamente a maneira como nós lidamos com a vida, a maneira como nós lidamos com o nosso orçamento, a maneira como nós olhamos para os nossos filhos, a maneira como nós olhamos para os nossos cônjuges, para os nossos amigos, para os nossos bens. Porque nada é essencialmente nosso, tudo é primariamente de Deus e pertence a Ele. Como isso tem o poder de nos fazer gente mais humilde? Como isso tem o poder de colocar os nossos pés no chão? Porque a nossa cultura faz exatamente o contrário. Se vale dos bens, dos títulos, das condições, dos contatos, para se autoafirmar. Não, tudo pertence a Ele. Em segundo lugar, tudo é mantido por Ele. Assim como todas as coisas vieram à existência através da palavra de Deus, agora é Ele quem, através da palavra, mantém todas as coisas também. E isso é uma excelente notícia para mim e para você. Quantas vezes você já não se sentiu completamente fragilizado para manter algumas realidades ao seu redor? Como, por exemplo, para manter o seu casamento no meio de uma crise. Você já chegou à conclusão de que você não tem condições, de que você não tem recursos, de que manter a relação é inviável a partir das suas forças? Nessa hora que a convicção de que existe um Deus, cuja palavra é poderosa, é fundamental. Quando nós nos aproximamos dEle, Ele mantém aquilo que é divino, Ele mantém aquilo que precisa ser preservado. Quantas e quantas vezes a gente já não se decepcionou com um problema com os filhos, nos deparamos com doenças que deixaram a gente sem chão. É justamente nessas horas, que a lembrança de que existe um Deus poderoso nos sustenta, nos mantém de pé, esperançosos. O nosso trabalho não depende só da gente. O sucesso da nossa vida, o futuro dos nossos filhos, não depende simplesmente de mim e de você. Como isso nos faz mais humildes. Como isso nos coloca diante de Deus numa perspectiva de dependência. Eu preciso do teu poder, eu preciso da tua graça, age na minha vida, vem com poder, se manifeste, eu preciso do Senhor. Em terceiro lugar, tudo existe para glorificá-lo. Não apenas pertence a Ele e é mantido por Ele, mas existe para a glória dEle. Tudo. A natureza existe para glorificar a Deus. O meu casamento tem como propósito maior glorificar a Deus. O meu namoro tem como propósito maior glorificar a Deus. Os meus talentos, as minhas habilidades têm como propósito maior glorificar a Deus. O meu trabalho tem como propósito maior glorificar o Deus que criou todas as coisas. Em segundo lugar, a primeira narrativa da criação revela a existência de um Deus triuno, de um Deus que existe e subsiste em três pessoas diferentes e que fez os seres humanos conforme a sua imagem e semelhança. Deus cria todas as coisas. Na primeira narrativa, na primeira pessoa. Mas quando ele parte para a criação do homem, ele diz: façamos, pois, o homem. Façamos, pois, o homem. Façamos quem? É exatamente em Gênesis que nós percebemos as primeiras dicas daquilo que nós chamamos na teologia de trindade. Deus subsiste no Pai, no Filho
e no Espírito Santo. Deus é essencialmente uma comunidade e Ele nos fez conforme características dele. Se Deus é um ser criativo e Ele demonstrou isso na criação, nós também. É por isso que em alguns momentos a gente clama para Deus dizendo: Deus, eu preciso de uma saída, eu preciso que o Senhor elabore um plano, me dê o A, B, C e D para resolver a parada na qual eu me encontro. E Deus, ao invés de nos responder, nos dando um planejamento estratégico, Ele diz: eu espero a sua criatividade. Eu espero que você pense. Eu espero que você planeje. E olha, eu vou estar ao seu lado. Eu vou estar ao seu lado, te orientando, caminhando com você. Se Deus é um ser comunitário que se relaciona entre si desde a eternidade, o Deus Pai com o Deus Filho, o Deus Filho com o Deus Espírito, nós também somos seres comunitários. E como seres comunitários, não adianta a gente tentar viver uma vida de maneira solitária. Quanto mais a gente se afasta das pessoas, mais a gente nutre um sentimento de solidão no coração, mais a gente sente o vazio se expandindo dentro da gente. Se Deus é um ser outro-centrado, que criou o ser humano para viver para o seu cuidado, para o seu benefício, nós também. O problema é que hoje a gente vive exatamente na contramão desse negócio. A gente vive para a gente mesmo, achando que essa é a única forma de garantir a nossa felicidade e o nosso bem-estar. Não, isso é bobagem, isso é mentira de uma sociedade que é exatamente o contrário do que Deus deseja. Quando nós vivemos para o outro, para a felicidade do outro, para o bem-estar do outro, do marido, do filho, do amigo, do vizinho, do pobre, do próximo, algo acusa sentido e realização dentro do nosso coração. Já percebeu isso? Quando você se moveu de maneira altruísta na direção de alguém, um sentimento de contentamento cresceu dentro de você. Da onde veio isso? Isso veio exatamente do fato de que você passou a viver para o propósito para o qual você foi criado. Em terceiro lugar, a primeira narrativa de Gênesis 1 revela a existência de um Deus supremo que não divide sua glória com outros deuses. Ele não divide a sua glória, e Gênesis 1 nos mostra isso. Ele não divide a sua glória com Ian. Ian era deus de um povo chamado cananeu, povo que vivia ao redor de Israel, quando o texto de Gênesis 1 foi escrito. Ian era o deus das águas, e Gênesis capítulo 1 diz que o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Em outras palavras, o Espírito de Deus é maior do que Ian, o Deus das fortes águas. Renato, será que essa história tem coerência com o restante da Bíblia? Eu acredito que sim. Existe um salmo que afirma que a voz do Senhor é poderosa, a voz do Senhor faz isso, faz aquilo, e dentre as muitas coisas citadas pelo salmista, ele afirma que a voz do Senhor é mais poderosa do que o bramido das fortes águas. É mais forte do que Ian, o Deus dos cananeus. Olhando para o Novo Testamento, a gente percebe essa história caminhando também. Vocês se lembram certa vez de que Jesus estava com seus discípulos num barco, e eles entraram no meio de uma tempestade. Os discípulos ficaram perdidos porque Jesus estava dormindo. Eles então foram acordar Jesus. Ele veio até a parte de cima do barco e, olhando para a tempestade, ele levantou as suas mãos e repreendeu a força das águas e dos ventos. Curioso, repreensão é algo que acontece nos evangelhos quando Jesus levanta as mãos para repreender a força de um espírito maligno, de uma potestade, de um demônio.
ele está ali repreendendo as forças de Iã. Ainda no Novo Testamento, no livro do Apocalipse, nós temos a notícia de que no novo céu e na nova terra, no lugar onde viveremos na eternidade, não haverá mais o mar. O mar já não existe. O que isso significa, senão que Iã, o Deus dos cananeus, não existe mais? Quer saber da maior? A nossa cultura brasileira, tem um representante de Iã na sua trajetória. Qual é o nome dessa divindade? Iemanjá. Preste atenção numa coisa: o Deus Criador do universo não divide a sua glória com Iemanjá. O Deus Criador do universo não divide a sua glória com nenhum outro Deus, nem mesmo com Shemesh, o Deus dos egípcios, adorado porque dava fertilidade ao solo. Curiosamente, na narrativa de Gênesis 1, a primeira coisa criada, o que é? A luz. E disse Deus: haja luz, e houve luz. A pergunta que nos resta é: mas e o sol? Aonde estava o sol? Ele só foi criado no quarto dia. E essa foi uma forma inteligente do escritor de Gênesis 1 de confrontar a percepção dos egípcios de que a luz que dava a vida vinha do Deus deles. Não é necessário. Não é necessário. Quem dá a vida é o Senhor Todo-Poderoso, o Deus Criador dos céus e da terra. Quando nós olhamos no livro do Apocalipse, nós percebemos um eco dessa realidade. Porque na Nova Jerusalém, no novo céu e na nova terra, no lugar onde nós passaremos a eternidade, não haverá mais o sol. É isso que diz o livro de Apocalipse. Mas a luz do Senhor nos dará vida. A luz do Senhor. O Deus Supremo não divide a sua glória com ninguém, nem com Iã, nem com Shemesh, nem com os demais ídolos que a gente costuma criar por aí. E se tem uma cultura que gosta dessa história de criar ídolos, essa cultura é a cultura brasileira. Nós adoramos a tudo. Nós temos o costume de adorar árvores, a natureza, algumas pessoas. Deus não divide a sua glória com ninguém. A segunda narrativa é a narrativa de Gênesis 2, que diz assim: esta é a história das origens dos céus e da terra, no tempo em que foram criados. Quando o Senhor Deus fez a terra e os céus, ainda não havia brotado nenhum arbusto no campo e nenhuma planta havia germinado, porque o Senhor Deus ainda não tinha feito chover sobre a terra. Então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego da vida, e o homem se tornou um ser vivente. Está dando para perceber que é uma narrativa diferente? Não é a mesma narrativa. É uma história diferente, com elementos diferentes, com uma ordem diferente. E o Senhor Deus ordenou ao homem: coma livremente de qualquer árvore do jardim, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comer, certamente você morrerá. Então o Senhor Deus declarou: não é bom que o homem esteja só, farei para ele alguém que o auxilie e lhe corresponda. O que essa narrativa nos traz de diferente? Ela nos revela a existência de um Deus que não apenas é eterno e poderoso, mas de um Deus que é próximo e se envolve com os seres humanos. Vocês perceberam a maneira como poeticamente é revelada a criação do homem aqui? Deus pega do pó da terra,
molda um boneco e o aproxima dos seus próprios lábios e sopra sobre as suas narinas o fôlego da vida. É a imagem poética de um Deus que é próximo, que dá vida e se envolve com os seres humanos. A intimidade com Deus, segundo Gênesis 2, dá origem à própria vida humana. A vida veio do Senhor. A intimidade com Deus dava também a alegria da vida, porque o texto de Gênesis 3 nos conta que na virada do dia Deus sempre aparecia para um happy hour com Adão e com Eva. Um tempo gostoso com eles, de intimidade, e como aquele momento era desejoso, como aquele momento era desejável. Eles esperavam por aquele momento com Deus. Já faz quanto tempo que você não tem um tempo assim com o Senhor? Muitos cristãos acabam reduzindo o seu tempo de intimidade com Deus, ou confinando a sua intimidade com Deus a um momento como esse. Pare com isso. Esse negócio vai acabar com o seu coração. Você precisa de vida, leve vida para a sua semana, encontre-se com Deus, leia a palavra de Deus, ore durante a semana, e Deus vai nutrir o seu coração com a vida que o seu interior tanto requer. A intimidade com Deus também preservava a vida. A morte não existia. A morte não existia. Nós não fomos criados para a morte. Nós fomos criados para a intimidade com um Deus que nos dá vida e vida eterna. Esse é o projeto de Deus. É exatamente por isso que quando a gente vai num velório e a gente percebe ali um corpo frio, a gente tem aquela sensação de que não era para ser assim. Não era para ser assim. Já teve essa sensação? É a sensação mais real de todas. Não era. Nós fomos criados para a intimidade com Deus. O fato de nós nos distanciarmos de Deus e desobedecermos a Deus é que deu origem a essa morte tão indesejada por nós seres humanos. Em segundo lugar, a narrativa de Gênesis 2 revela a existência de um Senhor que deseja ser obedecido por cada um de nós. Ele não apenas cria o universo com poder, Ele não apenas nos quer em intimidade, mas Ele também quer ser obedecido. Foi exatamente por isso que a narrativa de Gênesis 2 disse: o homem deve comer de todos os frutos, menos da árvore que se encontra no centro do jardim. A única maneira do homem corresponder a todo o amor que foi dedicado por Deus a ele. Agora, a obediência não é fazer o que nós concordamos. Tem muita gente que tem obedecido a Deus apenas nessa plataforma. Quando você obedece a Deus naquilo que você concorda com Deus, você não está obedecendo a Deus, você está obedecendo aos seus próprios instintos, às suas próprias percepções sobre a vida, sobre o casamento, sobre a criação dos filhos, sobre a organização do seu tempo, sobre a gestão dos seus recursos financeiros, sobre a maneira como você lida com o seu trabalho. Você não está obedecendo a Deus, mas às suas percepções. Obediência é fazer o que o Senhor diz. Você já teve a experiência de, em um determinado momento da sua vida, dizer assim: quer saber de uma coisa? Vou arriscar. Eu não concordo com o que Deus disse. Eu não acho que vai ser melhor para mim. Eu não acho que vai me dar mais felicidade, mas eu vou fazer porque Ele mandou. Essa experiência é a experiência da obediência. Que tal ao longo dessa semana você se aventurar nessa direção? Perdoar alguém, não porque o outro alguém te deu motivos para perdoar, mas porque isso é o que Deus deseja que você faça. Perdoe. Perdoe. E depois entre no seu quarto e diga: Deus, viu aquele negócio que eu fiz? Não estava com vontade, não queria fazer, não era o que o meu coração esperava, mas eu fiz por sua causa. Quando isso acontece,
o Deus criador do universo, percebe as coisas se alinhando, e cá entre nós também, porque a vida caminha melhor quando a gente obedece o Senhor. Em todas as esferas, em todos os ambientes, a vida vai melhor. É o que diz Deuteronômio capítulo 4 e 5. Quando a gente obedece aos mandamentos do Senhor, a vida vai bem. Eles foram dados para que a nossa vida vá bem. Se a vida de alguns de nós não tem ido bem, sejamos humildes para reconhecer. É porque a gente não tem feito as opções corretas. É porque a gente não tem obedecido na medida em que deveríamos obedecer. A consequência natural da desobediência é a morte. É isso que a Bíblia afirma. Quando nós desobedecemos a Deus, nós morremos. E estamos aqui todos mortos. Mas espera um pouquinho, Renato, como assim mortos? A melhor maneira de você ilustrar isso é lembrando do que acontece com o computador. Quando eu desconecto a fonte do meu computador, ele perdeu a condição de vida, mas não apagou imediatamente, porque ele ainda tem um pouquinho de bateria. A mesma coisa acontece com a gente. Nós desobedecemos a Deus, certo? Agora é uma questão de tempo. A morte nos aguarda. A morte nos aguarda, porque nós fizemos a opção pela desobediência. Mas Renato, e agora? E agora que todos nós já desobedecemos, o que é que a gente pode fazer para resistir a essa pena? Deus enviou Jesus, seu Filho, para que Ele então fosse levado à cruz, e então todos os nossos pecados lançados sobre Ele, o justo morrendo em favor daqueles que são pecadores. E quando Jesus se sacrificou por nós na cruz, Ele levou sobre si a pena, a morte, e morreu no nosso lugar. Mas 3 dias depois, milagrosamente, Jesus ressuscitou dos mortos, e disse que faria o mesmo comigo e com você. Quando nós nos rendemos a Cristo em vida, é disso que nós vamos provar: vida em vida, e vida após a morte. Eu não sei se você tem medo da morte, mas eu acredito que isso é algo bastante natural. Perder a relação com as pessoas, com os filhos, com gente que a gente ama, e ir para uma realidade que a gente não conhece bem, é algo que gera desconforto, em você e em mim. Mas como é melhor a gente partir dessa vida com a consciência de que nós fizemos as opções corretas, e de que Deus nos aguarda do lado de lá. Deus nos aguarda do lado de lá. Em último lugar, a narrativa de Gênesis 2 revela a existência de um Deus atento que supre cada uma das nossas necessidades. Quando a gente percebe isso, quando o próprio Deus olhou para Adão e disse: o sujeito está sozinho, não vai dar certo. E então ele pensa na possibilidade de fazer para ele uma mulher. Homem não foi feito para ficar sozinho, de jeito nenhum, de jeito nenhum. Eu viajo, fico alguns dias fora de casa, longe da minha esposa, a sensação é que o caos vai tomando conta de mim, em todas as esferas. Mas quando eu chego em casa, a ordem é estabelecida, porque aquela que cuida de mim, e foi criada para mim, cuida de mim. Foi Deus quem me deu a Cibele. Foi Deus quem nos deu por nosso cônjuge, por amor. Ele supre todas as nossas necessidades, e quando não supre as nossas necessidades nos dando um cônjuge, Ele é muito criativo, Ele é o Criador do universo, e Ele faz isso muitas vezes nos dando amigos, e amigos muitas vezes mais chegados do que irmãos.
Meus amigos divorciados que estão aqui sabem muito bem do que eu estou falando e do quanto esses amigos são significativos no momento da solidão. Deus supre todas as nossas necessidades físicas, todas. Ele supre todas as nossas necessidades emocionais. E Ele supre todas as nossas necessidades espirituais, todas. E a revelação desse suprimento vindo de Deus, maior, foi registrada em Romanos capítulo 8, de 31 a 38. Que diremos, pois, diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou seu próprio filho, mas o entregou por nós, por todos nós, como não nos dará juntamente com ele e de graça todas as coisas? Todas as coisas que me são necessidade. É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Foi Cristo Jesus que morreu e mais, que ressuscitou e está à direita de Deus e também intercede por nós. Concluindo, gente, se você tem dúvidas acerca da existência de Deus, não faça dos seus questionamentos um valor a ser defendido. Mas faça dos seus questionamentos uma agenda de reflexão constante e oração, visando conhecer a verdade. Seja honesto para com as suas dúvidas. Elas existem? Não jogue terra sobre elas. Seja honesto. Tenho dúvidas, tenho questionamentos, ainda não foram respondidos. Mas faça disso uma agenda de crescimento. Busque respostas. Reflita. Ore. Ore sobretudo sobre essas questões. Se você tem sido convencido da razoabilidade da existência de Deus, declare publicamente sua fé e dê início a uma nova etapa de desenvolvimento da sua espiritualidade. Não permaneça tímido. No início da sua fé, se expanda. Se você deseja experimentar algo diferente, dê um passo adiante. Professe aquilo que você crê. Abra os seus lábios, compartilhe com os amigos. Seja batizado dizendo: eu creio. E sucessivamente prove do que Deus tem a oferecer para você nos outros momentos. Se você tem construído a sua crença na existência de Deus, amparado apenas nas experiências místicas e sensoriais, cuidado. Cuidado para não abandoná-lo nos momentos de deserto. Porque a Bíblia diz que existem alguns momentos em que Deus deixa de nos dar algumas provas, alguns sinais. Mas Ele não faz isso para que a gente o abandone. Ele faz isso para que a gente seja amadurecido na fé. Fé é a convicção daquilo que eu não vejo. E pessoas que precisam ver e sentir o tempo todo para dizerem eu creio, são pessoas imaturas. Bem-aventurados, diz Jesus, aqueles que não viram, mas creram por fé. Se você tem crido na existência de Deus e nutrido uma fé inteligente e relacional com Ele, evidencie isso através de atitudes práticas de obediência e submissão à vontade dEle. Viu? O ponto aqui não é só crer em Deus.
Tem gente que pensa assim: se a questão é crer em Deus, beleza, eu creio. O diabo também. Mas a vida dele não é transformada, porque ele não é um ser obediente. Ele não é um ser que se submete. E você? Renda-se ao amor de Jesus, submetendo-se obedientemente às suas orientações, nos mais variados ambientes da vida, e prove da boa, perfeita e agradável vontade de Deus que se estabelece quando a gente vive dessa maneira.